Bom dia, amados de Jesus. Então, dando sequência ao nosso estudo de provérbios, hoje vamos estudar o provérbio de número 6. Aleluia! Provérbio de número 6 que diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faz, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Aleluia! Então veja só que ensinamento o rei Salomão está nos dando aqui. Não fica de fiador. Queridos, nós temos que ter muito cuidado para quem nós ficamos de fiador, quem nós deixamos usar o nosso nome. Porque Salomão está nos prevenindo aqui que isso pode trazer muita incomodação. Aleluia! Então, meu amado, minha amada, se tu ficou de fiador de alguém em alguma situação, toma muito cuidado, principalmente se for uma pessoa que não é da tua família, porque a pessoa pode não pagar o que tu fiou lá e tu vai ter que responder e talvez tu até tenha que pagar a dívida da pessoa. Então, meu amado, minha amada, toma cuidado com quem tu está ficando de fiador, porque tu pode te incomodar e pode acabar de repente tendo que pagar a dívida da pessoa ou perder algum bem teu, dependendo do valor da dívida. Então, meu amado, a palavra de Deus já está nos instruindo. Toma cuidado com quem tu fica de fiador. Amém, meu amado, minha amada? Deus está nos instruindo para evitar incomodação. Vamos para o versículo 6 que diz assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior nem oficial nem dominador, prepara no verão seu pão e na cega junta o seu mantimento. Olha só a sabedoria da formiga, e olha que ela não tem chefe, não tem nada, hein? Mas ela sabe que em tempo de colheita tem que fazer uma reserva para que quando vier o tempo que não é de colheita, é o tempo de inverno, ela tem o seu mantimento reservado para passar as estações que não dá para colher. Isso nos ensina financeiramente, meus amados. A formiga está nos dando um ensinamento de como administrar nossa vida financeira. Em tempo de fartura, meu amado, minha amada, reserva alguma coisa para quando vir os tempos difíceis, tempos de crise, tu ter uma reservinha para te manter. Até mesmo que a vida ela é feita de imprevistos. Muitas vezes acontecem coisas na nossa caminhada que a gente nem imagina. E de repente tu precisa de um dinheiro urgente. E se tu não tiver uma reservinha, tu vai passar por aperto, porque para ti conseguir alguém que te empreste dinheiro na hora da urgência é difícil. E quem te empresta às vezes te cobra de juros 50, 100, 200% daquilo que te emprestou. Então, meu amado e minha amada, faz uma reserva quando tiver em tempos de abundância, para quando vier tempos de aperto, tu tenha de onde tirar. Lembra daquele ensinamento que José fez lá no Egito. José ensina ali como administrar tempo de abundância e tempo de escassez. Reserva em tempo de abundância, para quando vir o tempo de escassez, tu ter os teus recursos próprios, tu ter de onde tirar. Amém, meu amado? Esse é um grande ensinamento que a palavra de Deus está nos dando e usando a formiga como exemplo, né, queridos? E no versículo 9 diz assim: Ô preguiçoso, até quando tu ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando os braços para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Se tem uma coisa que Deus abomina, meus queridos, é a ociosidade. Deus tem pavor de gente preguiçosa. Até mesmo porque Deus não criou o homem para ser ocioso nem preguiçoso. Deus criou o homem para produzir alguma coisa.
Uma pessoa que não faz nada na vida, ela tem uma tendência muito grande a entrar em depressão, a ter uma vida solitária, né? Porque o ser humano foi criado para produzir alguma coisa. Por isso que Deus nos fez dependentes uns dos outros. Porque aquilo que nós não produzimos, alguém produz para nós. E aquilo que nós produzimos não é só para nós, é para os outros também. E assim, pelo um plano de Deus, as pessoas se tornam dependentes uns dos outros. E assim caminha a humanidade. Ninguém é tão autossuficiente que não precisa de ninguém. Pode observar, pode ser rico, pode ser famoso, pode ser o que for. Mesmo sendo rico, famoso, celebridade, essas pessoas precisam dos outros. Elas ficam doentes, elas têm que correr para o médico, né? Se elas precisam se defender na justiça, elas precisam de um advogado. Se o carro estraga, elas precisam de um mecânico. Então todo mundo precisa de todo mundo. E quem é ocioso e preguiçoso, Deus abomina, porque essa pessoa não está produzindo nada, não está ajudando ninguém. Então Deus já está dizendo que ela vai ficar na miséria, porque se ela não ajudar ninguém também, ela não vai ser ajudada. Amém, queridos? No versículo 12, no versículo 11 ainda diz assim: assim te sobrevirá a pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, a pobreza para quem não trabalha é uma coisa certa. A pobreza e a miséria. No 12, o homem de Belial, o homem vicioso, anda com perversidade na boca, assina com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, e anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Bom, aqui não precisa nem explicar, né? Porque Deus diz que o homem colhe aquilo que ele semeia. E uma pessoa que semeia maldade, certamente, a qualquer momento a destruição também vai pegar ele. Aleluia. No 16, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam e correm para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Oh, meu Deus, quanta coisa aqui que Deus rejeita, né, queridos? Principalmente pessoas que semeiam contenda entre irmãos. Isso é muito triste, e Deus abomina esse tipo de coisa, né, queridos? Então que nós façamos o bem, se nós quisermos colher o bem também, né, queridos? Porque quem planta o mal certamente vai colher o mal também. Vai se tornar uma abominação para Deus. No 20, filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixa a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração, pendurando no teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará, e quando te deitares, te guardará, e quando acordares, falará contigo. Oh, glória a Deus! Vejam só que os ensinamentos do pai e da mãe vão nos guardar quando nós caminhar, quando nos deitar, quando nós acordar, ainda estará falando conosco. É verdade. Quem não tem algum ensinamento do pai e da mãe, né? E guarda que serve para toda a vida, né, amados? Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz, e as repreensões da correção são caminhos da vida. Vejam o valor que tem a repreensão e a correção, né, queridos? Tudo aquilo que o pai e a mãe faz é para o nosso bem, ainda que na hora pareça que não é, né? Às vezes uma chineladinha aqui, eu sou do tempo que a gente apanhava de chinelo e de cinta. Hoje os pais não podem dar um grito com o filho que já pode arrumar problema, né? Mas nós fomos criados levando uma chinelada, uma cintada quando precisava. E não morremos por causa disso. Daí todo mundo, eu e meus irmãos, todo mundo bem são, bem sadio. E graças a Deus, andando pelo caminho correto, porque a repreensão e a correção servem para nos moldar para os desafios que a vida nos oferece quando ficamos adultos, né, queridos? Hoje nós temos uma geração de jovens e adolescentes aí onde ninguém respeita ninguém, não respeita nem as autoridades na rua, quanto mais o pai e a mãe.
porque hoje em dia tu não pode repreender muitos filhos, porque tem um monte de órgão aí para vir contra o pai e a mãe. É por isso que nós temos uma geração de adolescentes, jovens rebeldes, né, inescrupulosos, fazendo o que bem entende na rua, não respeitam policiais, não respeitam ninguém, porque não foram ensinados em casa. Hoje nós vemos alunos, jovens, adolescentes batendo nos professores e muitas vezes até matando os professores. Meu Deus do céu! No nosso tempo a gente tinha os nossos professores com a mesma autoridade quase do pai e da mãe. A gente respeitava, a gente temia, cuidava para fazer as coisas certas, porque a gente tinha muito respeito pelos professores. Hoje banalizaram o respeito, e se um professor xingar um filho, xinga uma criança, um adolescente, os pais, em vez de dar razão para o professor, vão lá e xingam os professores, ainda dando razão para os filhos. É uma inversão de valores assim fora do normal. Só Jesus na causa. Mas vamos adiante. No 24, a repreensão e a correção servem para te guardar da mulher má e das lisonjas da língua estranha. Não cobice no teu coração a sua formosura e nem te prenda com seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta pode-se chegar a pedir um pedaço de pão, e a adúltera anda à caça de vidas preciosas. Estão vendo, irmãos, que por causa de uma prostituta uma pessoa pode virar mendigo? É isso que a palavra de Deus está dizendo. E quanta gente a gente conhece que já perderam tudo que tinha por causa de uma mulher adúltera, por causa de uma prostituta, por causa de más companhias, né? Perde tudo mesmo, como diz a palavra de Deus. Olha o que diz no 27, tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasa sem que queime os seus pés? Ou seja, não tem ninguém que se envolva com uma prostituta, com uma mulher adúltera, com uma mulher de uma outra pessoa, né, que não colha espinhos depois, né, queridos? Olha no 29, assim será o que tomar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Meus amados, Deus já deu uma esposa para cada homem, um marido para cada mulher, para cada um cuidar da sua família, né, queridos? E não ficar por aí caçando mulheres adúlteras, prostitutas e a mulher dos outros. E se for uma mulher que está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, nem a mulher não deve estar tocando no marido das outras, e muito menos se envolvendo com outros homens. Cuida do teu marido e da tua família, minha querida. E tu, meu irmão, cuida também da tua família. Olha o 30, não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome, mas encontrado pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda da sua casa. O que adultera com uma mulher é sem entendimento e destrói a sua alma. O que tal faz? Olha só, o que adultera com uma mulher é sem entendimento e destrói a sua própria alma. Deus está avisando, né, querido? Às vezes as coisas erradas, o pecado, momentaneamente parece prazeroso, mas depois vem as consequências, né, queridos? E aí vem muito choro e ranger de dentes depois. 33. 32. O que anda com uma mulher adúltera é sem entendimento, destrói a sua alma e achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, de maneira nenhuma perdoará o dia da vingança. Nem o resgate aceitará, e nem consentirá, ainda que se multipliquem os presentes. Quantas tragédias a gente já viu por causa de traição e por causa de adultério, né, amados? Quantas tragédias a gente já viu na televisão, já ouviu falar, né? Porque uma pessoa traída, ela perde a noção do que ela vai fazer. Ela não mede as consequências. E isso geralmente acaba em tragédia. Então, meu amado e minha amada, não fica aí cobiçando a esposa de ninguém e nem o marido de ninguém. Cuida da tua família e deixa dos outros. Seja feliz com aquilo que Deus te deu, que certamente tu vai ser abençoado
e vai viver uma vida em paz, com alegria e com muita abundância. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. E se esse vídeo aí te abençoou e tu quiser se inscrever aí no canal, quiser compartilhar com alguém que precise ouvir essa mensagem, dá um joinha aí, faz algum comentário aí, se tu já teve alguma experiência ou conhece alguém que teve alguma experiência desse tipo aí. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.